deputado Eli Tarquínio, senhoras deputadas, senhores deputados, para ser muito franco, senhor presidente, eu não estava esperando ser chamado para poder fazer esse pronunciamento na tarde de hoje, porque estava se não me engano, estava na 10ª ou 12ª posição quando iniciamos a reunião, mas como os outros oradores abriram mão de seu tempo, eu fui agraciado com esta oportunidade de subir mais uma vez a esta tribuna. Mais uma vez, deputado Duarte Bexi, deputado João Leite, deputado Antônio Jorge, deputado Dalmo Ribeiro, deputados estes que compõem conosco o bloco Verdade e Coerência, bloco de oposição nesta casa. Mais uma vez eu venho aqui para poder levantar alguns questionamentos referente ao discurso utilizado, ex-deputado Ronaldo Magalhães, na nossa tribuna. Está ali, não está? Está ali. Mas eu venho hoje para poder, mais uma vez, lamentar e contrapor o discurso adotado pelo governo do PT nesses primeiros 4 meses à frente do nosso Estado. Lamentáveis quase 120 dias de governo, se não um pouco mais, se não um pouco menos, mas lamentáveis para a população de Minas. Lá se foram praticamente já 10% de um mandato, sem que uma agulha fosse investida em qualquer um dos 853 municípios do nosso Estado. O que temos até hoje é muito chororô, muito mimimi e absolutamente nada para transformar para melhor a vida dos mineiros, diferente do que aconteceu ao longo dos últimos 12 anos. Esse governo do PT que se diz quebrado, que diz que assumiu um Estado quebrado, publicou no dia 1º de maio, na sexta-feira passada, feriado, uma propaganda de uma página inteira. Bonita até a propaganda. Interessante que este governo é um governo do PT, mas nós não conseguimos achar aqui nada em vermelho, a não ser um pequeno triângulo, quase imperceptível, numa propaganda de uma página. Diz o seguinte, essa propaganda, deputado João Leite: no dia do trabalho... que é vermelha, só a bandeira da energia. Só a bandeira. Está descascando os mineiros. No dia do trabalho, um compromisso com todos os mineiros. Segue a propaganda. Neste 1º de maio, o governo de Minas Gerais reafirma o seu compromisso de construir e manter uma relação transparente. Vejam só, senhoras e senhores, transparente, participativa e responsável com todos os trabalhadores mineiros. O governo do Estado está arrumando a casa para vencer o déficit de 7 bilhões de reais e reativar as mais de 500 obras paradas desde 2014. É assim que faremos uma Minas Gerais mais integrada e justa. E esse trabalho já começou. Minas Gerais, governo de todos. Essa é a propaganda que estava estampada nos jornais do último dia 1º, sexta-feira passada, pelo governo que se diz endividado. Senhoras e senhores que estão nas galerias, que estão em casa, podem me ajudar. Quanto custa uma propaganda desta num jornal de tamanha importância como o jornal O Tempo? É pouco dinheiro, deputado João Leite? Não é muito dinheiro. Se tivesse apertado, como se diz apertado, ao invés de gastar com comunicação, devia estar gastando para melhorar a vida dos mineiros. Mas não é isso que faz o governo do PT. Faz a propaganda. Eu vou começar a questionar essa propaganda de trás para frente, deputado Dalmo Ribeiro. Eles terminam dizendo o seguinte: e esse trabalho já começou. Que trabalho que começou? Que trabalho que começou?
Depende do que querem dizer com o trabalho. Se é para aumentarem o número de cargos, para abrigar a companheirada na reforma administrativa que aprovaram aqui com o nosso voto contrário, com a nossa posição contrária, aí o trabalho já começou. Elevaram de 17 para 21 secretarias, inúmeras subsecretarias, assessorias de jurídica, comunicação e por aí afora, inchando a máquina pública, deputado Felipe Atier. Se for esse tipo de trabalho, ele realmente já começou. Se for o trabalho de criar de trazerem à Assembleia para discussão e depois para aprovação, de forma atabalhoada e atrasada, uma peça de lei orçamentária que deveria ter sido aprovada no ano passado, não foi porque o PT e o PMDB não quiseram, aqui nesta casa. Se foi para trazer uma nova proposta de lei orçamentária, para poder usar aqui no discurso que tem um déficit de 7 bilhões, uma grande mentira, todos nós sabemos, aí o trabalho já começou. Mas eu quero saber, no que se refere à segurança do cidadão, deputado João Leite? Caos total. O trabalho começou? Não começou. Não começou, deputado, porque hoje, inclusive, nós não temos onde colocar presos. Mais de 4 meses de governo, não foi aberta nenhuma vaga. Nós tínhamos um plano já do aproveitamento, inclusive, da penitenciária feminina, já que nós temos fuga zero nas penitenciárias femininas, seriam deslocadas internas para outros prédios e seriam ocupadas as penitenciárias femininas por presos masculinos. Mas está tudo aqui, olha. É o 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Um partido para tempos de guerra. O PT está em guerra. Quando nós abrimos aqui, é muito interessante a leitura, porque eles querem mudar tudo. Eles querem, por exemplo, está escrito aqui na página 3, a tarefa deles. Uma das tarefas é libertar o governo do PT da chantagem PMDBista. Está aqui no documento do PT. Depois, na página 29, está aqui no documento, diz o seguinte, item 146. Neste contexto, ressaltamos a importância do governo de Minas Gerais na desconstrução do modo tucano de governar. Então é isso, deputado Valadares. Eles não vão governar, eles vão ficar olhando para trás, só que não vai dar certo. Governar Minas é muito difícil, mas tem outras obras, viu? Hoje eu acompanhei a audiência da Comissão de Assuntos Municipais e vou falar de algumas obras já do início do governo. O governo do PT acabou com o balé jovem, de onde saíram bailarinos até para o Bolshoi. Acabou. 8 anos de balé jovem, eles acabaram com o balé jovem. O Museu do Palácio da Liberdade, se alguém vier visitá-lo em Belo Horizonte, deputado Valadares, não pode mais visitar o Palácio da Liberdade. Fecharam o Palácio da Liberdade. Ele agora é de um homem só, né, deputado? De um homem só. O Pimentel do PT, ele quis um orçamento para chamar só dele. E agora ele tem um palácio dele. E por fim, acabou, pasmem, população de Minas Gerais, 30 anos de concerto na praça. Acabou o concerto, depois de 30 anos, a Filarmônica ia para o parque, a gente levava os filhos para ouvir. O PT acabou com o concerto. É isso que eles estão fazendo. Qualquer coisa que fale que é do governo passado, e aí está aqui o documento do PT em tempos de guerra. Guerra contra quem? Eu vou fazer guerra contra quem dentro do nosso país, gente? É para desconstruir, acabar com a ideia do governo tucano em Minas Gerais. Gente, avisa para eles, tem 30 anos desse concerto e não vai mais para a praça a Filarmônica de Minas Gerais. Tem 8 anos o balé jovem, é oportunidade para os jovens bailarinos. Acabaram. Ninguém aguenta isso, não é? Deputado João Leite, eu queria primeiro lhe agradecer por trazer novos dados que contribuem para melhorar ainda mais o nível desse pronunciamento, né, deputado Duarte Bechir? Mas eu estou aqui também para dizer o seguinte, nós do Bloco de Oposição entraremos com 2 requerimentos na tarde de hoje, nesta casa.
O primeiro deles, para que o atual governo do PT, liste, assim como disse na propaganda que publicou no dia 1º de maio, quais são essas 500 obras que estão paralisadas no Estado. Que eles apontem a origem dos recursos, deputado Duarte Bexix. Isso é muito importante. Saber qual a razão dessas obras estarem paralisadas. Se é porque o governo do Estado fechou a torneira e não quer fazer mais, se é por repasse federal. Precisamos saber da onde vem qual a origem dos recursos que financiam essas obras, né? Por que a paralisação das obras e da onde que vem o dinheiro para financiá-las. As ordens de paralisação, que assim como o Estado tem que publicar o início de obra, formalizar a execução das obras, ele tem que publicar o início das obras, ele tem que publicar a sua paralisação também. Então nós queremos as cópias das ordens de paralisação dessas 500 obras. Estaremos, senhor presidente, entrando com esse requerimento na tarde de hoje, esperando que a casa dê celeridade para que ele possa, de forma rápida, chegar ao senhor governador para que ele possa responder. E o segundo requerimento, em seguida passarei uma parte a Vossa Excelência, deputado Duarte, é para dizer que fazem aqui aquilo que estão acostumados.